Muito boa noite, começa agora mais um Hit Esportes. E quem é o novo técnico do Flamengo? Luxemburgo chega já prometendo classificar o Mengão para a Copa Sul-Americana. Jorge Henrique não joga mais no Corinthians em 2011. Ele está entregue ao departamento médico. Vamos falar também da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Anderson Chene. Boa noite, Voltan, telespectadores. Realmente aquilo que a gente falava ontem se confirmou, né? O Luxemburgo assumiu realmente o Flamengo. Semana passada a gente falava até da possibilidade dele assumir no lugar do Zico, mas o homem não quer largar o campo, não. E o combo foi reduzido, mas existe ainda com o Antônio Melo, com o preparador físico Antônio Melo, com o auxiliar que é o Ney Pandolfo. Não levou o cinegrafista, né, como a gente falava aqui, com o Márcio Trevisan, mas é um grande desafio para o Luxemburgo e principalmente para o Flamengo. Mas, na minha opinião, mais do que o Luxemburgo, o que chamou muita atenção hoje foi a frase do Zico, falando que com a Patrícia Amorim não tem conversa. Ele está muito magoado com quem dirige o Flamengo e que ele volta para o Flamengo um dia sim, mas para ser presidente. Seria uma ótima, de repente, o Zico no Flamengo. Quem sabe um dia o Corinthians também, com um ex-jogador como presidente, São Paulo, Palmeiras, isso seria muito bom. Recebemos aqui nos estúdios do Hit Sports, Silva Júnior, narrador da Rádio Globo. Tudo bem, Silva? Tudo bem, boa noite, Voltan, boa noite para o Chene, prazer muito grande em rever o companheiro Chene, boa noite para todo mundo que está acompanhando, prazer estar aqui. Bom, o que você achou aí das mudanças do técnico, Capelgiani no São Paulo, Luxemburgo agora no Flamengo? Eu acho que, no caso do São Paulo, né, outra vez o São Paulo vai atrás de alguém empregado, né? Parece que está ficando uma rotina absolutamente, no meu entendimento, antiética por parte do Tricolor. Eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense é que não está satisfeito, porque o Atlético decolou sob o comando do Carpegiani. Agora o Flamengo recorreu ao flamenguista, ao convicto rubro-negro Vanderlei Luxemburgo, para tentar sair dessa situação, porque o Flamengo não conseguiu engrenar, o aproveitamento com o Silas foi muito ruim mesmo. E agora a saída é o Luxemburgo, na base do desespero, o Flamengo tentando escapar, se afastar da zona de rebaixamento, porque está vendo que os times lá de baixo estão começando a reagir, o Atlético Goianiense, né, o próprio Atlético Mineiro tem agora um pouco mais de esperança sob o comando do Dorival Júnior. Eu acho que o Flamengo apostou num técnico experiente, que precisa se reciclar, como ele mesmo admitiu na sua saída do Galo, né? Então, vamos ver o que acontece com o Luxemburgo no Flamengo. Bom, vamos ver se ele vai ser técnico ou manager, ou vai misturar uma coisa ou outra. O discurso dele, Voltan, não podemos pensar em rebaixamento. Temos que pensar positivo. Vamos pensar em Copa Sul-Americana. Então ele já chega com aquele discurso de Copa Sul-Americana, esse é o Luxemburgo. E quando você quiser falar do Flamengo, você pode chamar o Silva Júnior, que esse eu conheço, é flamenguista de coração. Esse não é que trabalha em São Paulo, torce para o São Paulo, para o Palmeiras, não. Você que ouve o Silva Júnior na Globo, aí no Brasil inteiro, na Rede Globo de rádio, não vai pensar que ele torce para o Corinthians, não torce. Eu torço para a Internacional de Limeira. E para o Flamengo, desde criancinha ele gosta do Flamengo. Então, é com coração. Pode ir, porque a Gávea é pertinho, porque aqui não, aqui nós vamos trabalhar agora e vamos criar essa estrutura para que nós possamos ter um local de trabalho. Não vamos fazer de imediato aquilo que nós queremos, vai ser implementado o início da construção, mas vamos fazer um provisório, que é um refeitório e um alojamento aqui. O título hoje não é ganhar o Campeonato Brasileiro, é entrar com o Flamengo na Sul-Americana, não é tirar a zona de rebaixamento, é entrar com o Flamengo na Sul-Americana, que automaticamente eu estou tirando a zona de rebaixamento. Bom, para levar então aí para a Sul-Americana, o Flamengo tem que começar a vencer o Atlético Goianiense, jogo que acontece na próxima quinta-feira. E no treino hoje, Silva, ele já tirou o Diogo do time, colocou o Pet no meio de campo. O que você achou como um coração flamenguista? Eu, como admirador do time do Flamengo, aprendi a gostar de futebol vendo o Galinho jogar e achei uma saída conturbada e absolutamente injusta. Estou com o Zico e não abro. Mas o Luxemburgo ele vai testar, se continua sendo aquele Luxemburgo que a gente conhece, né, Xene? Ele vai testar várias formas. Não há muito tempo para tentar montar o time para o jogo de quinta-feira. O Flamengo precisa dessa vitória, né? É uma decisão para o Flamengo, até porque é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. E depois, né, com um pouco mais de tempo, parece que na semana que vem é uma semana vazia em termos de Campeonato Brasileiro. Só aqueles 2 jogos atrasados. Vai ter uma semana de treinamento. Isso, então. Menos o Santos, o Inter, o Goiás, Vasco e o Corinthians. Não, o Corinthians contra o Vasco e o Santos contra o Internacional, exatamente. Então, na semana que vem, ele tendo esses dias para trabalhar, ele vai testar outra vez algumas opções que ele tiver na cabeça e vai colocar
né? Evidentemente, já na outra rodada, no outro final de semana, possivelmente um Flamengo mais com a sua cara. Eu tenho a sequência aqui do Flamengo, até para endossar o nosso debate aqui. O Flamengo tem o Atlético Goianiense, né? É o jogo desse meio de semana. Depois tem o Avaí, lá na ressacada. 2 jogos diretos, 2 confrontos diretos. O Avaí está numa situação muito complicada, tá? O Atlético Goianiense comando e o Avaí fora. E aí pode dar uma respirada, que é Internacional, difícil, Vasco, Clássico e Corinthians. Quer dizer, teoricamente tem um mando, mas não quer dizer que contra Vasco, Internacional e Corinthians, Internacional, Corinthians e Vasco, essa é a ordem, que vai conseguir. Então é um teste realmente muito grande para o arquiteto, para o engenheiro Vanderlei Luxemburgo, né? Chega falando ter que arrumar o CT, e é uma vergonha, né? A gente brinca aqui, mas é uma vergonha. Um clube, o Corinthians, depois de 100 anos, já arrumou um centro de treinamentos que ainda não está pronto. O Flamengo não tem CT, não tem estádio, Tem nada. não tem Não, nada. e lá no Rio ninguém tem. Quem tem? Xerém não é do Fluminense, é da base. Vai treinar nas Laranjeiras, num campo horrível. Botafogo não tem, então o pessoal esqueceu. E nisso o Luxemburgo é bom. A gente brinca aqui, mas ele e o Leão, quando eles encafifam com uma coisa na cabeça, aí eles conseguem. Então é fundamental, mas não para agora. Agora é escapar do rebaixamento. Esse é o discurso. Não é sul-americano, é escapar do rebaixamento. Mas tem que ter um centro de treinamento, tem que ter uma condição adequada para os jogadores, senão complica ano que vem ou daqui a 2 anos, uma hora chega. Só lembrando. Vamos lá, vamos falar da Série A de novo? Tem informação do Corinthians, agora a informação muito ruim para o Corinthians, como eu falei no começo do programa, Jorge Henrique se machucou contra o Ceará, não joga mais esse Campeonato Brasileiro só ano que vem. É complicado. Antes de você continuar, tem que tomar cuidado com a informação aqui que a gente vai dar. Porque durante a semana, quem está aqui na direção é o Giba, é São Paulino, viu, Silva? E aí a gente vai falar mal do São Paulo, cai alguma coisa, derruba. E hoje o Tiaguinho aqui, o nosso diretor, é corintiano. Tem que tomar cuidado. Então tem que tomar cuidado. Mas calma, o Souza, que o Souza está voltando. Souza volta, Dentinho relacionado, mas o Dentinho não deve começar a partida. Pode ficar no banco, começando o De Federico e o Yarley. O Adilson escondeu o jogo, escondeu o time. O grande problema no meio de campo, não tem Ralf, não tem Elias. O Corinthians tem vários problemas. O Jorge Henrique se machucou no jogo contra o Ceará. É um problema sério, o doutor Paulo de Faria explicou na parte técnica, é complicado, mas é um músculo da coxa, como se fosse um elástico, e ele rompeu. Então não precisa operar, mas tem que ter muito tratamento. Então só o ano que vem. Então o Corinthians vai sentir muito a falta do Jorge Henrique, porque até o Dentinho entrar no ritmo, ou até quem sabe um dia o Ronaldo fazer um jogo, vai ter que se virar com quem tem lá. Mas você não falou do Souza. Souza volta. Agora será que vai. o Souza vai? Agora vai. Vai, Souza. Posso dar outra informação antes da informação séria? Outra informação que é séria e preocupante? Não cabe a outros convidados que não são boleiros, você pode ficar tranquilo, Silvio. A gente estava acertado aqui para trazer o Everton, o atacante do Palmeiras. Estava tudo certo, conversamos com a assessoria do Everton. Jogou contra o São Paulo, se machucou, operou, está fora do Brasileiro. Isso que era na segunda-feira. Isso era na segunda, ele se machucou no domingo. Mas ele vai vir aqui, se comprometeu a vir ainda mesmo em tratamento. O Jorge Henrique estava certo para vir no programa há 2 semanas. Ele só não veio porque era desse ritmo, quarta, domingo. Mas ele falou, não, eu vou. Deixa eu dar uma brecha que eu vou lá ver o pessoal da rede. Se machucou, está fora do Campeonato Brasileiro. Não cabe para comentarista. Um abraço para você. Você pode ficar tranquilo. Mas Tá sai bom. com cuidado. Pelo amor de Cuidado Deus. com o calo na voz. Tem um voo pro Rio de Janeiro amanhã, não briga com essas coisas não. Tranquilo, não tem nada de labamba, pode ficar tranquilo. É só com goleiro que funciona esse pé, pé gelado. Em compensação, a gente trouxe o Márcio, goleiro do Barueri. Esse já estava machucado. Bom. Então ele veio aqui, está em recuperação e volta ano que vem. Por coincidência, também está fora do Campeonato Brasileiro. Tô aliviado. Por falar em Carpegiani, o Carpegiani estreia no comando técnico do São Paulo, vai pegar o Vitória na Arena Barueri, nesta quarta-feira, às 10:10 da noite, e ele já treinou nesta terça-feira lá no CT da Barra Funda. Vamos acompanhar. Carpegiani já passou pelo São Paulo em 1999, não conquistou nenhum título. Vocês também tem que ser. Eu acho hipocrisia a gente falar por lado sentimentalismo, quando nós vivemos numa vida estritamente profissional, todos nós, né? Pois é, e no treino dessa terça-feira, ele dividiu lá os jogadores, fez um treino de marcação, pressão
para roubar a bola. E aí o time titular que ele colocou em campo, Rogério, Jean, Alex Silva, Renato Silva e Diogo, Casemiro, Rodrigo Souto, Carlinhos e Lucas, Dagoberto e Fernandinho. O que você acha, Silva? O São Paulo, ele vem de partidas muito ruins, né? O São Paulo, né, acertou um bom jogo contra o Guarani, né, venceu por 2-1, depois perdeu para o Goiás, 3-0 no Morumbi, 4-2 depois para o Grêmio em Porto Alegre. E na ressacada, eu estive trabalhando nessa partida no último sábado, 0-0 com o Avaí. O time foi prejudicado sim pela expulsão do Richarlison com 39 minutos, até uma expulsão que fiquei assim sem entender bem o que aconteceu. O Alício Pena Júnior, caseiraço, acabou expulsando o Richarlison. Mas outra vez o São Paulo jogou muito mal, independentemente da expulsão do Richarlison ou não. O São Paulo está devendo e dificilmente o Carpegiani vai conseguir muita coisa, vai conseguir fazer esse São Paulo chegar perto da zona da Libertadores. Acho que o Tricolor vai cumprir tabela no restante desse Campeonato Brasileiro. Tem que aproveitar, apesar de não jogar no Morumbi amanhã, joga contra um dos times que daqui para frente só vai brigar para não cair, que é o Vitória. Tem que aproveitar e tentar somar pontos, mas eu acho muito complicado. Quantas rodadas nós temos? 11? Não é isso? Até o fim do Campeonato Brasileiro? Eu acho 11. Eu acho que o tempo é muito curto para o Carpegiani conseguir, até porque a gente conhece o Carpegiani, né? Ele muda o time de... Né? Não, mas ele não gostou de, quando foi perguntado se ele é professor Pardal, ele falou que na carreira dele, só uma vez. A gente estava falando aqui dos títulos do Carpegiani, o último título foi em 94, aí depois ele teve aquele trabalho na Copa, mas ele não ganha um título já há um bom tempo. E o engraçado é que ele chega com o apoio total da diretoria. Aquele senhor de cabelo branco que apareceu na imagem é o Leco, diretor de futebol de São Paulo, Carlos Augusto Barros de Silva. Sabe que o Leco é aquele mesmo que falou assim, Corinthians e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, porque o Ronaldo estava acabado. O Ronaldo fez aquele gol lindo contra o Rodrigo, ele saiu atrás, chegou na frente do Rodrigo, fez aquele belo gol e depois foi lá, teve dirigente do São Paulo que falou aí pontinhos. O Leco falou hoje o seguinte, esse é o Carpegiani, aquele discurso, né, de dirigente, tem que dar trabalho para ele, mas se não conseguir bons resultados, está morto. Falou isso. Se não conseguir bons resultados, está morto. Ele acabou de chegar. Como que você vai pôr pressão num técnico? São 7 ou 9 desfalques do São Paulo contra o Vitória. O time está mal. Ele não vai fazer isso aqui. Não vai pegar a varinha e fazer uma beleza. Estamos na Libertadores. Essa escalação que você divulgou aí, Voltan, eu acho que perigo o São Paulo tropeçar de novo. Por falar em gol, nós temos preparados aí um gol. Tem muita gente que narra muito, hein? Narra muito, Então vamos ver o gol que está preparado aí, vamos ouvir. Manos trabalhando pela ponta direita, puxou para a perna canhota, faz o levantamento do Dagoberto na cabeçada. Gol! Se ajoelha no símbolo, no escudo do São Paulo Futebol Clube, abraçado por Marlos, abraçado por Jean. Aí, Silva Júnior, grande narrador da Rádio Globo. Muito legal, bacana, muito obrigado, gente. Esse jogo foi São Paulo 2-1 Atlético Goianiense. São Paulo e Atlético Goianiense. É que são tantos são jogos. Muitos jogos. Não, mas estamos numa reta final de uma temporada absolutamente desgastante, ano de Copa do Mundo. A gente perdoe por não lembrar, aqui, mas Silva, para os narradores do rádio. Muito legal. Sabe, a gente é do rádio, então sempre de segunda-feira que tem um gol do rádio. Mas quando a gente traz um narrador, a gente homenageia aqui. E na minha opinião, não é porque é meu amigo, não, é um dos maiores narradores do rádio do Brasil. É o Silva Júnior, é jovem, é jornalista, tem um futuro brilhante. Você vai ouvir muito falar desse rapaz aqui. Muito obrigado. E o Anderson Chene, eu trabalhava em Campinas, na Rádio CBN, foi um dos que começou a plantar meu nomezinho aqui em São Paulo, né, Chene? É porque é capaz, o homem narra muito. E narrar futebol não é fácil, gente. Narrar futebol em TV, você ainda consegue, mas no rádio é complicado. Silva, como que você descobriu que você tinha esse dom? Eu comecei no rádio em 92, mas a narração esportiva veio em 97. No rádio eu fui locutor de FM, fiz programas populares, fiz quase tudo,
locuções comerciais, enfim. Você é de Limeira, né? Mas eu sou nascido no bairro do Jaçanã, aqui em São Paulo, mas moro em Limeira já há 20 anos. A audiência da rede é grande nas parabólicas. Muito legal, muito legal. Terra boa demais, Limeira. Só que o futebol anda embaixo. Velo Clube... Não, Velo Clube Rio Claro. Lá tem a Internacional e o Independente, os dois disputando a 4ª divisão. A Inter tá na reta final aí, tá tentando voltar para a Série A3, quem sabe um dia voltar à primeira divisão. Quando você narrou pela primeira vez? Eu narrei em 97, 11 de setembro de 97. Meu primeiro jogo foi pelo Brasileiro da Série C, Internacional e Vila Nova de Nova Lima.